podemos olhar este primeiro quadro que nos mostra os índices de crescimento da base monetária e moeda nacional e que mostra, esta linha vermelha é a base monetária total, a linha verde as reservas obrigatórias, que vemos como é que as reservas obrigatórias sobem de 100 para 140% relativamente ao nível de 2017 e como é que a base monetária total sobe 16%, é a linha vermelha, a linha amarela é a moeda em circulação, mantém-se perfeitamente estável, apenas sobe um pouco agora no último trimestre de 2021 e mantém-se no mesmo nível no primeiro trimestre de 2022 e até abril. Vemos também como as reservas livres descem de uma forma muito acentuada. Também aqui temos o efeito da eliminação da obrigatoriedade de manter uma reserva correspondente aos pagamentos que estavam pedidos, os bancos tinham essa obrigação, e nessa altura, isso corresponde a esta altura dos 138, 174 e 137%, mas depois vemos como os valores do início de 2017 caem de forma acentuada e se situam agora em abril em 25% do que eram em 2017. Isto demonstra que o BNA, através do aumento das reservas obrigatórias, que subiram 40%, secou efetivamente a liquidez existente no sistema bancário. Este segundo quadro mostra as taxas de juro, nominais na linha verde e as taxas de juro reais, subtraindo a inflação do INE. Nós vemos, se subtrairmos a inflação do INE, nós vemos como as taxas reais de juros se tornam negativas a partir do terceiro trimestre de 2019 e se mantêm a um nível próximo dos menos 2% a partir do quarto trimestre de 2019 e de forma muito constante até ao quarto trimestre de 2021 e só sobem um pouco para menos 1,8% no primeiro trimestre de 2022. Isto retirando este efeito aqui do quarto trimestre do quarto trimestre de 2019, primeiro trimestre de 2020, em que as taxas baixam para 10% e depois sobem para 20%, taxa nominal. Portanto, temos a taxa de juro real é negativa e temos obrigações de tesouro com risco muito mais baixo, taxas de juros das emissões de 2022 a uma média de 17,43 e com um mercado secundário muito ativo, já que a Bolsa de Valores apenas transaciona, mesmo agora com o BAE, virtualmente só transaciona a dívida pública, é evidente que isto é muito mais atrativo para a banca do que estar a emprestar com taxas negativas e risco elevado. Até porque nós falamos muito
do risco do mal parado estar situado à volta dos 20%, mas não é 20%, é mais 40%, porque se nós considerarmos que 50% do crédito concedido é crédito ao Estado, que é esse efetivamente o peso do Estado no crédito, então o crédito à economia, incluindo crédito ao consumo e crédito à produção, representa 50%. E, portanto, se ele é 20%, se o crédito mal parado é 20% de 100, ele é 40% de 50%. E, portanto, na verdade, o risco de crédito de emprestar dinheiro à economia está situado hoje à volta dos 40%. Só um péssimo gestor é que se dedicaria a um negócio duplamente ruinoso de emprestar com taxas negativas e índices de crédito mal parado elevadíssimos, quando tem um negócio de baixo risco e elevada rentabilidade disponível. E não só, aqui falta dizer uma coisa, é que não é só rentabilidade e risco menor, é também alta liquidez, porque, havendo o mercado secundário da Bolsa de Valores, temos que acrescentar a liquidez à atratividade do negócio de emprestar da dívida pública em geral. No entanto, aqui temos o problema, é que se a inflação estiver próxima de zero, ou se já estivermos em deflação, que é o que parece acontecer, e não, como diz o INE, estarmos com uma taxa homóloga de 22%, na verdade nós estamos com uma taxa homóloga negativa, ou pelo menos próxima de zero, isto vai transformar, ou seja, passa a ser interessante para os bancos emprestar, passa a ter algum interesse, embora não consiga competir com a dívida pública, mas a procura vai tornar-se muito menor, porque realmente as taxas, como são as taxas reais, estando a inflação a zero, as taxas reais são muito mais elevadas do que hoje, que são negativas. Isto reflete aqui, temos aqui a variação do crédito. Como é que foi achada esta variação do crédito? Esta variação do crédito foi feita, o estoque de crédito no trimestre seguinte, menos o estoque de crédito no trimestre anterior, deflacionado da inflação do INE nesse trimestre. E nós vemos que o crédito real à produção, usando a inflação do INE, atingiu 453 mil milhões em 2019, já tinha sido de 386 mil milhões em 2018, foi negativo em 2020, 259 mil milhões, que é natural, estávamos em plena pandemia, e depois, em 2021, foi completamente anémico, só 82 mil milhões. E em 2022 estamos outra vez negativos, menos 53 mil milhões. Se vocês virem, tem aqui o amarelo torrado, digamos assim, é o crédito à produção, e o amarelo mais claro é o crédito ao consumo. O crédito total é evidentemente a soma destas duas, o crédito total à economia é a soma destas duas. O resto do crédito é Estado. O crédito total à produção, na verdade, em termos nominais, sem descontar a inflação, decresceu desde a pandemia 383 mil milhões entre abril de 2020 e o final de 2021. E ainda continuou a descer mais em 2022, mais 130 mil milhões negativo. O novo aviso 10 e o aviso 9 sobre o crédito à habitação, na nossa opinião, Sinvestec, vão na direção certa, mas apresentam duas deficiências importantes. É que o BNA, que deve velar pela saúde financeira do sistema bancário, não pode obrigar os bancos a fazer negócios. Quer dizer,
Não faz sentido dizer que os vossos bancos têm que ser saudáveis financeiramente e depois dizer, mas são obrigados a fazer negócios até à economia até 2%, de emprestar dinheiro à economia até 2% do vosso capital e com uma taxa de juros de 7,5%. Por outro lado, os critérios são próprios de uma economia dirigida, em que o Estado decide quais são os setores e as produções em que é benéfico investir. Na nossa opinião, não devia ser assim. O Estado deve bonificar o crédito à economia, deve pagar uma taxa de juro por esse crédito, de forma a torná-lo atrativo para as empresas e para a banca. Porque é assim, quer dizer, não se pode exigir aos bancos que sejam saudáveis e depois obrigá-los a fazer negócios maus. É preciso, se o Estado quer realmente e deve querer fazer esse serviço público de garantir crédito para a banca, deve bonificar os empréstimos. Depois, não se percebe porque é que nós temos uma limitação na concessão de crédito. Porque é que há de ser, se nós precisamos de tudo e mais alguma coisa para garantir produção e emprego, porque é que limitamos? Porque é que dizemos só estes 50 produtos do lá que têm direito a ter crédito bonificado? Não faz sentido. Por exemplo, um projeto de produção de produtos agrícolas, catanas, enxadas, etc., não está dentro do aviso 10. Mas se tivermos uma produção de leite importado, com a embalagem importada, aqui mistura-se o leite, faz a pasteurização e mete-se dentro da embalagem, com muito pouco valor acrescentado nacional, já está dentro do aviso 10. Temos de nos libertar desta ideia de que o Estado tem que decidir quais são as produções que têm que ser feitas. Isto cabe aos empresários. E o Estado tem que garantir boas condições de acesso ao crédito a todos os empresários. Vamos ver a taxa de juros. A taxa de juros tem esta evolução. Em 2017, o diferencial entre a taxa de juros e a taxa do BNA era de 159%. Isto é, a taxa de juros do BNA era de 166 e a da Skengila era de 430 kwanzas por dólar. Portanto, isto era insustentável. E por isso, em 2018, houve um alívio gradual da liberdade de fixação da taxa de juros no mercado, que foi atingindo valores cada vez maiores até ao terceiro trimestre de 2020, em que, ou melhor dito, em termos de taxa do BNA, foi até ao quarto trimestre de 2020, em que a taxa atingiu 656 kwanzas por dólar. Em termos do mercado paralelo, ele já tinha atingido o máximo no trimestre anterior, mas ligeiramente, um pouco, não era muito significativo. Depois a taxa de juros, a taxa de câmbio baixa no primeiro trimestre de 2021 e mantém-se na Skengila, mantém-se constante ao longo de todo de 2021, mas no BNA ela começa a descer. Ora, nós observamos aqui uma coisa muito interessante, é que enquanto aqui neste período de 2019 até 2020 foi, ou melhor dito, o período de 2018 e 2019 até ao quarto trimestre, é a taxa do mercado paralelo que manda, é a taxa do mercado paralelo que puxa a taxa do mercado
do mercado oficial para cima. No quarto trimestre, isto levou a que no quarto trimestre de 2019 se tivesse optado pela taxa flexível. Efetivamente, o BNA faz um bom trabalho, né, nesse aspecto, porque se nota claramente que a partir de 2021 quem manda é o mercado oficial. O mercado oficial baixa e arrasta a taxa Quingila para o nível, ou para próximo do nível do mercado oficial. Em baixo, nesta linha verde que vemos aqui, com percentagens, isto é a diferença relativamente entre o mercado paralelo e o mercado oficial, que andou aqui nos 40% e agora está entre os 20% e os 30%. Os índices da taxa de câmbio, quer dizer, a comparação das taxas de câmbio com o ano de 2017, onde todos são 100, mostra aqui como é que, digamos, há uma separação, uma inversão. Olhando para os índices de inflação, nós vemos que há uma perda. Primeiro, há um acompanhamento da inflação relativamente aos níveis da taxa de câmbio. Depois, a inflação continua a subir, embora a taxa de câmbio comece a descer no quarto trimestre de 2020. Essa perda de relação entre a taxa de câmbio e a taxa e a inflação pode ter duas origens. Uma é uma origem natural, digamos, que é o facto da política de restrição das importações ter provocado alguns pontos de escassez no mercado que levaram à continuidade da subida de preços, mesmo quando a taxa de câmbio já estava a descer. E o outro é o problema dos cálculos da taxa de inflação. Claramente, hoje é perfeitamente visível que a taxa de câmbio mensal dos últimos meses, desde janeiro de 2022 até hoje, os preços têm vindo a cair negativo. A taxa de câmbio, a taxa de inflação é negativa. E o INE continua a apresentar uma taxa de inflação positiva. Esse será provavelmente, nós não temos dados para calcular uma taxa de inflação certa, mas provavelmente essa será uma segunda causa desta divergência entre a inflação e a taxa de câmbio. É que o INE continuou a fazer subir os preços quando eles, na verdade, já estavam a estabilizar no final do ano passado. Finalmente, vamos falar das reservas internacionais brutas. A partir de agora só se fala em reservas internacionais brutas, porque as reservas internacionais líquidas deixaram de ser apresentadas pelo BNA. E nós vemos como, numa fase tão de um fluxo tão grande de divisas para o país, como é a partir do segundo trimestre de 2021, as nossas reservas caem. Caem não só em valor, mas caem sobretudo em meses de cobertura das importações. Isto acontece quer porque o volume de reservas não sobe, mas o volume de importações sobe muito rapidamente. Também de notar que em 2021 as reservas sobem cerca de 500 milhões de dólares, quando
uma das componentes das reservas que nada tem a ver connosco, que são os direitos especiais de saque do FMI, lembram-se, representaram um acréscimo de 920 milhões. E, portanto, na verdade, sem os 920 milhões do FMI, eles teriam descido 300 milhões. Isto leva-nos às seguintes conclusões: que é preciso ter uma política, em primeiro lugar, de apoio ao desenvolvimento da produção nacional, através de instrumentos de crédito, nomeadamente contribuindo para a resolução da apresentação formal dos projetos, porque a burocracia também manda, formalizando a propriedade de forma a permitir a garantia de créditos, porque nós temos imensa riqueza que não pode ser usada como garantia de crédito, porque não há títulos de propriedade, e usando a política monetária e orçamental para bonificar os juros à produção, não os juros ao consumo. Nós temos excedente de consumo relativamente à produção e, portanto, nós devemos penalizar o consumo. Nós devemos penalizar o crédito ao consumo. O crédito ao consumo só serve para criar inflação. Reduzir substancialmente a capacidade da banca de gerar lucros através de operações cambiais e de crédito